Olá! Se você chegou nesse vídeo é porque provavelmente você tá grávida ou tá querendo ter um bebê, né? Quando eu tava grávida, eu assisti muitos relatos de parto e isso me ajudou muito a tomar a decisão de ter um parto totalmente natural e normal, que foi o que eu tive. Ah, e com 37 semanas o meu bebê ainda estava sentado, mas espera aí que eu vou contar essa história toda bem direitinho. Então vou contar pra vocês sobre o relato da minha experiência do meu parto, que foi totalmente normal e totalmente natural. A primeira coisa que eu descobri quando eu tava grávida é que você precisa buscar informação. Durante a gestação, você precisa saber como funciona o parto, como funciona tudo, o que é a Golden Hour, como funciona a amamentação, os primeiros cuidados com o bebê. Para mãe de primeira viagem, informação é poder. Então se informe sobre absolutamente tudo. E buscando informações, eu descobri um documentário na Netflix que se chama O Renascimento do Parto. Tem 1, 2 e 3, que mudou totalmente a concepção sobre o parto que eu queria ter. Lá eles falam muito sobre o parto normal, sobre o parto natural. Eu recomendo muito, se você estiver gestante, que você assista a esses documentários. E aí eu descobri que eu realmente queria ter um parto normal e natural. E também descobri que eu precisava mudar de obstetra. Porque o que acontece é que, infelizmente, aqui no Brasil, a nossa taxa de cesarianas é altíssima e é cesariana sem indicação, tá? Ou seja, cesarianas que não precisariam ter sido cesarianas, que poderiam ter sido partos normais, mas às vezes o médico não quer ficar esperando um século, ele não ganha mais do que 40 minutos, enfim. E aí acaba sendo cesarianas sem indicação. Isso não é bom pro bebê, isso não ajuda o bebê em nada a nascer. Pro bebê isso é péssimo, na verdade. Só você pensar como funciona a natureza, por exemplo, para uma borboleta sair do casulo, se você for lá e cortar o casulo, a borboleta não consegue voar, ela cai no chão e morre. Agora, a borboleta ela precisa conseguir sair do casulo para que ela tenha força muscular nas asas dela para bater as asas e voar. É a mesma coisa que acontece com o nosso bebê. Então, salvo os casos especificamente que a pessoa precise fazer uma cesárea por questões de saúde, que são pouquíssimos, você não deveria estar pensando em fazer uma cesariana. Se você estiver pensando em fazer uma cesariana por qualquer motivo, que seja dor ou medo do parto, eu aconselho que você assista a esses documentários, porque vão mudar a sua concepção de parto, assim como mudaram a minha. E aí, assistindo, procurando essas informações, eu descobri que é fundamental que você tenha uma equipe de confiança. Você precisa confiar 100% na obstetra que você tá no momento do parto, porque é ela que vai tomar as decisões, é ela que vai te falar ali se a coisa tá preocupante ou se não tá, se tá tudo bem. Você precisa confiar muito, muito, muito na sua obstetra. Então procure uma obstetra que seja humanizada, que faça vários partos normais. É só você olhar. Às vezes elas têm Instagram, às vezes você consegue ver no site da maternidade quantos partos normais estão sendo feitos por aquela médica. Então pesquisa sobre isso, quantas cesáreas ela faz, quantos partos normais ela faz, para que você tenha certeza de que o que ela está te falando ali é verdade. Então eu pesquisei e achei uma médica, uma obstetra que fazia muito, muito, muito parto normal e que era conhecida por fazer parto natural dentro da maternidade. Eu cheguei a perguntar na maternidade sobre isso também, para as enfermeiras, se elas conheciam, e elas me recomendaram essa médica e eu troquei de obstetra por causa disso. E uma das coisas também que, infelizmente, aqui no Brasil, a maioria dos médicos que aceitam plano de saúde não são médicos humanizados que vão ficar ali te esperando para ter um parto normal e natural. Geralmente são médicos que na hora vão falar para fazer uma cesárea, não são médicos humanizados. E, infelizmente, isso acontece muito aqui no Brasil. Então, eu sei que às vezes nem todo mundo tem condição de conseguir pagar a parte e depois ter um reembolso do plano de saúde. Eu tive reembolso de 100% do meu parto, depois o plano de saúde reembolsou 100%. Mas até pelo SUS é mais confiável de você ter um parto normal e natural hoje em dia do que por uma médica de plano de saúde. E tem maternidades públicas que são muito, muito boas e de referência mesmo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Então, converse com seu obstetra, converse com as pessoas que você conhece para ter certeza de que você está nas mãos de uma boa equipe. Fora isso, a outra profissional que eu vou te recomendar muito é ter uma doula. Eu fui procurar uma yoga pré-parto para fazer e achei uma yoga aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo, que era dada pela Fadinha, que é a primeira doula profissional do Brasil. Na época eu nem sabia disso, eu comecei pela yoga mesmo, porque eu vi que é importante uma preparação física, não só mental, também para o parto normal. Acaba que a gente hoje fica muito tempo sentado, né, nesses empregos modernos, a gente passa horas e horas no computador e a gente não faz muito exercício como se fazia antigamente. Isso dificultou também o parto normal, da gente estar mais preparado para o parto normal. E eu comecei a fazer as aulas de yoga pré-parto que foram fundamentais para a minha gestação.
E assim eu conheci a fadinha, que veio se tornar a minha doula e que foi fundamental também no meu parto. E aí, durante a gestação, como eu fazia aula de yoga, eu acho que isso me ajudou muito, porque eu realmente tive uma gestação muito tranquila, eu não fiquei inchada, eu não tive incontinência urinária, eu não sentia muitas dores, assim, então acho que foi o exercício que realmente me ajudou muito. Claro que cada gestação é diferente, cada gravidez é diferente, cada parto é diferente, cada pessoa tem uma experiência, algumas pessoas têm algumas patologias específicas também, mas o exercício realmente me ajudou muito e eu tenho certeza que foi a yoga que fez essa diferença pra mim. Na época, eu tava fazendo no Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, no Flamengo, mas hoje em dia ela tá dando essa aula online por causa da pandemia, então se você é de qualquer parte do mundo e tá assistindo esse vídeo, é uma grande oportunidade de fazer essa aula online com ela, porque vale muito a pena e vai te ajudar muito no seu parto. Eu fui fazendo as aulas de yoga pré-parto, e aí quando a gente chegou a 37 semanas, durante toda a minha gestação, o meu bebê sempre esteve de cabeça para baixo, posicionado perfeito, maravilhoso. E aí quando a gente chegou a 37 semanas, ele sentou, e eu senti ele dar essa virada. Eu tava dormindo, e eu senti uma coisa se mexendo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele tinha sentado. E eu fiquei super triste, super decepcionada, porque eu achei que ele ia ficar sentado. E claro que você pode ter um parto de um bebê sentado normal, mas é muito mais difícil. Você tem que procurar uma equipe que tenha experiência em fazer esse tipo de parto, porque ele é um parto que não é mais tão fácil assim. E então eu fiquei com um pouco de receio, né, de ter esse parto. E aí a minha doula, a fadinha, falou: Camila, eu vou te passar uns exercícios, você vai fazer e o bebê vai virar. Falei, gente, confia, né? E eu fiz os exercícios que ela me mandou, que eram muito engraçados, eram de cabeça pra baixo, ficar no sofá de cabeça pra baixo. E a minha avó, que tava aqui em casa, falava, menina, meu Deus! E aí eu fiz os exercícios e a cama, a gente tinha que dormir assim, com os pés altos e a cabeça baixa. Então era muito desconfortável. Mas a gente dormiu, eu e meu marido, custe que custar, a gente queria que o bebê virasse. E aí, depois de uma semana fazendo tudo isso, eu fui fazer uma ultra e ele tinha virado já tava com a cabecinha pra baixo. No meu caso, tinha muito espaço no meu útero, ele tinha muito espaço livre. Eu tinha uma barriga muito grande, a minha fadinha, ó. A minha doula falava que a minha gestação era de uma mansão para um bebê só. E aí ele tinha muito espaço, e por isso que ele tinha sentado, porque geralmente eles já estão mais certinhos, né, para essas semanas. Mas deu tudo certo, ele virou de cabeça para baixo e eu fiquei muito feliz, porque eu fiz isso com os exercícios da yoga, foi o que me ajudaram, e também eu conversava muito com ele. A fadinha sempre falava, Camila, converse com seu bebê. E eu conversava com o meu bebê, que é o Benjamin, eu falava, filho, por favor, vire para a posição certinha, fique de cabeça para baixo e não pense que isso é doideira da sua cabeça, porque vocês estão 100% conectados. Então, o bebê te ouve, sabe? E eu sabia que ele estava me escutando. E isso ajudou a ele também entender que era importante para ele estar posicionado certo no nosso parto, que isso ia facilitar e ajudar muito ao nosso nascimento, porque quando você tem um filho também, nesse momento do parto, você renasce também. Então, o nascimento é dos dois, é do seu bebê e o seu. Então, a yoga foi fundamental pra mim. E aí, depois disso, ele já estava virado, maravilhoso. E aí, eu resolvi já ficar de casa. Eu parei de trabalhar já com umas 38, 39 semanas. Esperar para ter um momento mais tranquilo de ir pra maternidade. Passou 38, 39, 40, 41 semanas e nada do meu bebê vir. E aí começou a bater um medo de, tipo, ter que fazer alguma intervenção, tomar algum remédio para ajudar a acelerar, chegar na hora do parto, porque aqui no Brasil você só pode esperar até 42 semanas. E aí eu falei, gente, eu não queria ter que tomar nada, eu queria um parto natural, eu queria um parto sem ter que tomar nenhum remédio, nem nada assim. E aí me indicaram a acupuntura. E eu fiz lá mesmo na yoga da fadinha, né? Com uma pessoa que trabalha junto com ela fazendo acupuntura, que é o Helder. E depois que eu fiz a acupuntura, e sim, é uma coisa importante falar, é que a acupuntura para gestante é uma coisa muito específica. Tem que ser uma pessoa especializada nisso, que saiba fazer, porque é muito sério isso. Então, essa pessoa eu recomendo mesmo, que é o Helder, que eu fiz lá no Instituto Aurora, da fadinha, porque depois que eu saí lá do Instituto Aurora, eu já comecei a sentir as contrações. Senti a minha primeira contração, porque eu não tive contração de treinamento, eu não senti aquelas contrações pré-parto que algumas pessoas sentem, por isso que eu falo que cada gestação é diferente, então não adianta ficar se comparando, porque é realmente muito único. E aí, então, eu comecei a sentir as contrações, fiquei feliz, isso foi na quarta, aí na quinta, sentindo as contrações, na sexta, comecei a sentir as contrações, mas ainda nada de ritmar.
E aí, quando foi mais 6, 8 horas da noite, começaram as contrações ritmadas. Eu falei, gente, eu acho que agora tá chegando. Mas claro que você ter as contrações já é cansativo nesses dias, né? Então é muito importante que a gente descanse o máximo que puder. Eu fiz isso. E aí, na sexta-feira à noite, a minha doula veio pra minha casa, a fadinha. E ela passou a noite inteira aqui comigo, me ajudando, fazendo massagem, técnicas pra dor. E aí foi bom, porque eu passei uma noite, claro, acordada, desconfortável, mas sem muita dor. Fiquei assim com meu pãozinho. Dá seu depoimento aí, amor. Ai, meu Deus. Fiz de tudo por você, meu filho. Foi 1 minuto essa? Minuto 4. Tem umas que são especiais, né? Mas acho que agora tá na faixa de 1 minuto mesmo. Então, é bom de falar com a doutora. E aí de manhã ela falou, olha, é melhor a gente ir pra maternidade, porque a gente não sabe quanto pode estar de dilatação. E cada pessoa tem uma resposta à dor diferente. E poderia ser que eu já tivesse com uma dilatação grande e a gente não soubesse. E aí, a gente foi pra maternidade, eu achei que eu já tava com dilatação 10, já ia nascer, tava ótimo. Chegando lá, eu tava com dilatação 5. E aí a minha obstetra falou, Camila, eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas não tem problema, você fica aqui no quarto esperando chegar a dilatação com a sua doula, fazendo os exercícios, como for, e eu vou aguardar você. E eu agradeço muito a minha obstetra, porque ela ficou o dia inteiro na maternidade, sem me pressionar de forma alguma. Ela nem ia lá, ela só pediu pra minha doula avisar ela quando já tivesse mais avançado, para que eu pudesse já ir pra sala de parto. E a gente ficou o dia inteiro, eu e minha doula, fazendo todos os exercícios possíveis e imagináveis. Andar de pato, faz agachamento, era chá, ponto de Doim, aromaterapia, tudo que vocês imaginarem para ajudar a acelerar o parto. E foi dando certo, e aí quando foi 7 horas da noite, então a gente ficou 12 horas fazendo exercício sem parar, mas eu não tomei nenhum remédio, eu não tomei ocitocina, não teve nenhuma intervenção nesse sentido, tá? Só coisas naturais. E aí, 7 horas da noite, eu já tava com dilatação 8, e a minha obstetra falou, vamos pra sala de parto. E eu tava bem ainda, eu tava com dor nas horas que vinham as contrações, mas eu ainda tava bem, enfim, nada muito bizarro ainda. E aí, chegando na sala de parto, que eu senti que as contrações foram apertando e a dor foi aumentando. E aí, rapidamente, eu cheguei na dilatação 10, só que eu não sei se vocês perceberam nesse vídeo, eu não falei nada sobre a minha bolsa. Pois é, a minha bolsa não tinha estourado. O que acontecia o bebê ele pode nascer dentro da bolsa, que é chamado empelicado, mas isso é bem raro em parto normal, o bebê nascer assim, tá? Geralmente, quando vocês veem essas fotos de bebê empelicado, geralmente são de partos de cesariana. A minha obstetra falou, olha, Camila, pra você ter um parto, né, de um bebê empelicado assim normal, pode ser que ainda leve um bom tempo pra ele conseguir sair, porque ela conseguia ver que ele estava tentando sair, mas a bolsa puxava ele de volta para cima. E ele não estava conseguindo, e ele já estava querendo descer, ele estava tentando se encaixar. E uma coisa importante desse vídeo para te falar é que você precisa confiar em você. Na hora do seu parto, confie em você, porque o seu corpo sabe o que está fazendo, o seu bebê sabe o que está fazendo, ele sabe para onde está indo e tudo está dando certo. Então, a obstetra, ela tá lá para observar, obstare, né? Eu acho que é isso, que significa obstetra. Então, ela observa só o nascimento para garantir que esteja tudo bem. Porque quem faz o parto mesmo é você, é a mãe, não é o obstetra e nem a doula. Eu sentia que aquilo ali realmente ia demorar muito ainda. Eu sentia aquilo e eu falei para ela, olha, realmente eu não sei se vou aguentar, porque eu já tava muito cansada. Eu tava exausta, eu tava sem dormir já desde quinta, sexta-feira, eu não tinha dormido bem, eu tava muito cansada e eu falei, olha, eu não vou aguentar por causa do cansaço. E aí ela me perguntou, você acha que é válido se eu tentar estourar a sua bolsa com o dedo mesmo, porque já tava muito perto. E eu falei, claro, consenti ela fazer isso. Eu não considero isso nenhum tipo de intervenção, porque foi uma coisa totalmente manual, natural, ela só estourou a bolsa. E aí a gente começou a entrar no expulsivo e ele começou a sair e a descer. Era só isso que ele estava precisando, era só dessa ajuda. E aí a gente começou a trabalhar o expulsivo e ele começou a descer. E aí é engraçado porque um parto normal humanizado, você não tem que ser guiada. Você faz força quando você sentir a necessidade.
Então, conforme vira a contração, você vai e faz força pro bebê sair. E aí ele vai descendo. Então, ela não me guiava, nenhuma das duas, elas só me apoiavam, me lembravam de respirar. Isso é uma coisa muito importante. A minha doula sempre falava, respira, respira. Porque conforme você consegue controlar a sua respiração, você também consegue controlar o batimento cardíaco do seu bebê. Porque é a quantidade de oxigênio que você está levando para ele. Então, ela sempre me falava isso, respira, respira devagar, devagar. E isso foi, com certeza, uma coisa que ajudou eu ter mais fôlego durante o parto. Foi o que ajudou, com certeza, a ele também nascer super bem e a gente não ter nenhum outro problema. Então, essa foi uma dica muito importante, lembrar de respirar. Na hora, você precisa que alguém te ajude a lembrar isso, porque senão você realmente não vai lembrar disso. E o meu marido também me dava um apoio, ele estava sentado atrás de mim, porque eu escolhi ter na posição da banqueta. A gente foi pra banheira, foi pro chuveiro, e a posição que eu me senti mais confortável foi na banqueta de parto, né, como se você fosse agachado. Aquela posição deitada na cama, realmente, assim, não é a posição mais confortável para quem tá gestante. Se você pensar na natureza da gravidade, né, é mais fácil ele descer para baixo do que subir uma rampa para sair para cima. Então, essa não é uma posição legal para ter um parto normal. E os obstetras humanizados falam isso, mas claro que cada pessoa é única, você vai sentir na hora a posição que você precisa estar, o seu corpo vai te dizer. E aí você vai descobrir, tem pessoas que têm parto de 4 também, em várias posições, assim, inimagináveis. Pra mim, a melhor posição foi na banqueta, meu marido ficou sentado atrás de mim, me dando todo o apoio, me abraçando, me dando todo o carinho, me lembrando também de respirar. E assim o Benjamin foi nascendo. É muito engraçado isso, porque é difícil você explicar como é a contração, como é a força que você tem que fazer, mas se eu tentasse falar assim pra alguém e dar uma dica, eu falaria que é a força de dentro mesmo, assim. É mais do que você gritar e fazer uma força pelo estômago, é uma força de dentro mesmo, é uma força que você tem que fazer pra sair. Então, na hora você vai ver assim que vai surgir uma fênix, uma força em você que você nunca imaginou que você tinha, pro bebê sair. Você é totalmente tomada ali pela aquela coisa do mundo animal, por a fera que existe em você, né, a mãe, e pro bebê sair, e é muito bom. Isso, a gente se sente muito completa. Bom, eu me senti muito completa e muito realizada com isso também, porque eu queria muito ter esse parto, eu queria muito sentir tudo. E foi assim que o Benjamin nasceu. Claro que não foi fácil, bom, vocês podem ver por esse relato, foi bem cansativo, mas deu tudo certo, como eu sonhava. Eu não tomei nenhuma ocitocina, nenhuma anestesia, não tive nenhum tipo de intervenção. E eu agradeço muito a minha equipe por isso também, pela confiança, e agradeço muito a mim, porque quem faz o parto é a gente, né, e o meu bebê que estava ali junto comigo, e a gente conseguiu ter esse parto incrível. E quando eu falo disso, da intervenção, é porque às vezes quando você toma ocitocina, isso vai acelerar as contrações. Eu poderia ter feito isso, para não ter ficado o dia inteiro, por exemplo, fazendo exercício. Mas quando você faz isso, é uma coisa que não é mais natural do seu corpo. Então você acelera aquilo ali mais do que o seu corpo estaria acelerando de verdade, aí você começa a sentir mais dor, aí você tem que partir para anestesia, e aí você partindo para anestesia, isso retarda o parto, porque você não sabe o momento certo de fazer a contração, de não fazer a contração, e aí, enfim, isso acaba às vezes dificultando um pouco o parto normal, tá? Então assim, a minha experiência foi incrível de ter um parto natural, eu recomendo muito, porque se você tá grávida e ouvindo, você é totalmente capaz de fazer isso. O meu bebê era assim grande, ele tinha 3 quilos e pouco, nasceu com 3.800, ele era um bebê enorme, de 42 centímetros, mas isso não tem nada a ver, porque o seu bebê é do tamanho que você precisa que ele seja para nascer. Isso não tem absolutamente nada a ver, isso não é indicação para cesárea, tá? Porque o seu corpo vai fazer um bebê do tamanho que é perfeito para ele nascer. O seu corpo sabe disso, então confie em você, confie no seu corpo e no seu bebê, que vai dar tudo certo. Assista os documentários, procure informação. Porque quando o seu bebê chega nos seus braços na Golden Hour, e é a melhor coisa do mundo, se você tá grávida e me ouvindo, nossa, é o melhor momento do mundo, é um amor inexplicável, nasce uma mãe, nasce um amor que você nunca imaginou que tivesse. Então, se informe sobre tudo, sobre a amamentação, sobre o puerpério, sobre o parto, sobre a gestação, sobre tudo que você puder se informar, tá bom? E se você tiver alguma dúvida ou quiser trocar uma ideia comigo sobre qualquer assunto de maternidade, comenta aqui embaixo que eu vou entrar em contato com você, porque eu realmente, a rede de apoio ajuda muito mães, principalmente de primeira viagem, a gente tem que estar assim unidas e se ajudando sempre, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o que eu falei, né,
sobre o nome dos documentários, sobre o contato da minha doula também, que dá aula online de yoga. E também eu fiz uma meditação para gestantes aqui no canal, que era uma meditação que eu fazia todos os dias com meu bebê e que com certeza me ajudou muito também a ter um parto feliz. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal e acompanha a gente para ter novidades sobre como encontrar sua paz interior. E depois faça um relato do parto de vocês também. Eu acho que isso é um assunto necessário. Precisamos falar sobre parto normal, sobre parto natural, porque quanto mais informação, melhor. Beijos e até a próxima.